quando tinha aí 14, 15 anos, acho que foi quando comecei a escolher exatamente a minha música, comecei a comprar discos. E as primeiras coisas que comecei a ouvir foram coisas de rock and roll e de blues americana. E eu acho que isso me influenciou e influencia até hoje, porque de repente foi isso que me fez pegar numa guitarra e começar a tentar sacar acordes, tentar sacar as músicas, porque até aí, acho eu, tudo o que eu fazia ligado à arte era mais ou menos ligado ao desenho e à pintura, coisas que eu cheguei a estudar, e não me passava, se me perguntassem naquela altura se eu ia ser músico, eu dizia que não, que ia ser pintor ou artista plástico, nunca me passaria pela cabeça, talvez até aos 17 anos, que ia ser músico mesmo. Mas acho que foi uma coisa que se foi entranhando e ganhando força. Um dia voltarei à pintura, de certeza. Acho que tenho algum medo que, se voltar à pintura, neste momento, que ela me rouba tudo o resto, acho eu. Os Reagan foram sendo assim um bicho que foi tendo várias formas e se foi alterando ao longo dos anos. Se for mesmo ao cerne da questão, os Reagan começaram como One Man Band, ou seja, como Legendary Tiger Man, quase como. Porque foi no verão de 99 que eu criei mais ou menos ao mesmo tempo os dois projetos. Talvez Tiger Man tenha começado antes, porque eu estava uns meses antes, ou umas semanas antes. Eu estava a ensaiar numa garagem, ao fim de um mês ou dois, comecei a usar um bombo e um prato de choque que lá estava, e foi assim mais ou menos por acaso que começou o projeto Legendary Tiger Man. Os Reagan, entretanto, o meu fundamento de estar ali a tocar guitarra e a cantar era porque nunca o tinha feito e queria fazer um projeto em que tocasse guitarra e cantasse. Isto era uma caixa de microfones, a tampa de uma caixa de microfones, transformada em footstomp, aqui é a parte que dá o som próximo do bombo, e aqui será o que dá o som próximo de tarola. Isto está um bocado inventado, mas pronto. Depois, isto é tocado com o pé, portanto o calcanhar toca aqui e faz o bombo, e a parte da frente do pé faz a tarola aqui. E pronto, depois isto sai aqui, é amplificado. Não está acabado, ainda está muito feio, mas irá ficar bonito e espero eu que soa bem. Soa bem, que já experimento. No outro dia percebemos que para o ano vamos fazer 15 anos, que é inacreditável. De repente pensa assim, 15 anos, como é que alguém pode ter 15 anos de banda? Tipo, é cena mais esquisita. Mas tem sido um caminho, acho que foi um caminho feito com muitas pessoas diferentes, não é? E com momentos muito felizes, como do ponto de vista artístico e do ponto de vista pessoal. Eu lembro-me sempre com muito orgulho de todas as pessoas que passaram pelos Reagan, porque acho que foram muito importantes nas épocas que estiveram nos Reagan a moldar a própria sonoridade dos Reagan. Quase um organismo vivo, quando nos juntamos, é quase uma entidade que é uma soma de todas estas pessoas, mas é mais do que isso, é uma química que existe e que quando está lá funciona e que cria as músicas de determinada maneira, cria os arranjos de determinada maneira, as sonoridades, a própria sonoridade dos Reagan. É uma coisa que, por um lado, obviamente é controlada, mas há um outro lado que é completamente instintivo e que aparece, e que é por serem estas pessoas. Claramente este último disco é uma reinvenção. É fruto de uma coisa muito estranha, curiosamente. Eu acho que, por exemplo, alguns dos álbuns iniciais tiveram um grande sucesso de crítica e surpreenderam muitas pessoas, porque eu acho que as canções não eram muito boas. Então, para se tornar canções que não eram muito boas em coisas interessantes, teve que se fazer um grande trabalho de mistura e de arranjar as músicas e trabalhar muitas músicas. E isso é um processo que tem piada, isto é uma coisa que eu tive a pensar, só me apercebi há relativamente pouco tempo. E o que se passou, por exemplo, neste último disco é que eu acho que, por exemplo, nós nunca fizemos tão boas canções. E quando tens canções melhores, tens menos vontade de arranjar.
faz coisas um bocado mais simples. E acho que foi o que aconteceu neste disco. É um disco muito simples, é quase todo gravado ao vivo. Para mim é o meu disco preferido dos Ray Gun. Mas tem essa particularidade, é uma coisa que se desenrola assim com uma facilidade incrível, muito naturalmente. As canções foram gravadas, foram feitas de uma maneira assim muito tranquila e sem grande necessidade de depois andar muito à volta delas e de as amaricar assim muito, de estar a pôr pormenores. Foi uma coisa que eu acho que deu muito prazer a todos, esse processo de gravação e de mistura do disco. Eu às vezes tenho a maldade sempre de levar algumas coisas secretas que são feitas muito instintivamente no estúdio. Minto a toda a gente, depois tenho mais umas canções escondidas que ninguém sabe, ninguém conhece, então as pessoas são obrigadas a gravar assim de uma maneira muito espontânea. Mas eu gosto gosto de preparar as coisas, mas também gosto que exista a possibilidade de erro em estúdio e de ficar gravado, a possibilidade de haver algo muito instintivo e que surja naquele momento. No fundo, se fores a ver um disco, não é? Acho que tem que se ver os discos um bocadinho como fotografias de um determinado momento da carreira de uma banda. Não é o que essa banda é sequer um mês e meio depois, pelo menos connosco não funciona assim, as músicas não ficam estáticas, quando depois vamos tocá-las mudamos-las muito e fazemos arranjos. Às vezes pegamos em músicas antigas e arranjamos de modo a que façam sentido tocá-las neste momento. E portanto, como para nós a música é uma coisa em mutação sempre, não é? Os discos acabam por ser um bocadinho fotografias de determinados momentos da banda. Depois trouxe aqui também este slide, que tem uma história, isto é uma cópia da cópia que eu comprei há muitos anos um slide que seria similar a este no Mississippi, num barraco quase de zinco, que era uma pequena loja de música. E isto tornou-se muito importante numa moda de abordar a guitarra slide, quer em Ray Gun, quer em Legendary Tiger Man. E a história que eu perdi, eu acho que na altura comprei 3 anéis e perdi-os. E eu depois fui inteligente, andei alguns anos muito preocupado, aí 2 anos, em não perder esse último anel, e depois houve uma amiga minha, que é Orives, e que conseguiu fazer um molde. E agora já tenho uma série de cópias de segurança que me deixa bastante mais tranquila até nos concertos, que era sempre um mega stress, com medo de perder. Aliás, há uma história terrível de Ray Gun em que um concerto é parado a meio durante alguns minutos, porque o slide salta e vai para o meio do público e é embaraçante. Não quero falar mais disso. Foi bastante embaraçante. Cada vez mais, é inacreditável, tenho gostado mais de estúdio e cada vez mais quase coisas anteriores a isso. Cada vez mais o que me dá assim, um prazer enorme é o momento da criação, às vezes o momento em que sai uma canção. Ou quando está perfeito, entre aspas, está imperfeito dentro da perfeição, não é? Mas em que tu pensas, é esta a forma final que isto vai ter. Eu acho que esse momento cada vez mais é um momento incrível e cada vez mais importante para mim. Obviamente ao vivo, adoro tocar ao vivo e adoro principalmente tocar ao vivo com este grupo de pessoas, é das coisas mais divertidas que há, quase que não parece trabalho, o que é um bocado criminoso. Parece que é só diversão. E acho que isso se nota e passa para as pessoas também. Estávamos todos muito diferentes quando nos voltámos a encontrar. Eu acho que isso também influenciou muito o álbum e influenciou muito a sonoridade do álbum, influenciou muito as canções. Acho que nunca houve tanta coisa tão pessoal dentro de Ray Gun, de toda a gente que fez as canções. E os 2 projetos, Legendary Tiger Man e Ray Gun, começaram mais ou menos ao mesmo tempo. São coisas tão diferentes, eu vejo as coisas de uma maneira tão diferente, que efetivamente eu acho que nunca vou ter vontade de acabar quer com um, quer com o outro, porque são 2 modos completamente diferentes de fazer música. E são tantas as coisas diferentes que me dá imenso prazer. E para acabar, tenho aqui
uma coisa que eu acho que é também muito importante na minha sonoridade é tocar guitarra. Eu não vou tocar guitarra com ele, vou fazer outra coisa que me diverte bastante nos concertos ao vivo, que é um tape delay e que eu acho que é muito importante também na minha sonoridade e com o qual eu faço uma coisa scratch, tape delay. E este som, para quem ouça um disco de Reagan ou de Legendary Tiger Man, eu acho que este pequeno sonzinho que é do feedback, este pequeno som que ouviram aparece em quase todos os discos, acho eu. É impossível eu não fazer isto, eu adoro isto. Aí está.